Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 31, aqui da seção 14.7 do livro do Stuart. Essa questão, ela pede para determinar como ela está definida em um conjunto compacto, que é esse quadrado aqui de lado, o x valendo menos 1 até 1 e o y também de menos 1 até 1, um quadrado de lado 2. Como ele é compacto, a gente tem que analisar os pontos críticos no interior, usando o teste da derivada segunda, e depois analisarmos também na fronteira, beleza? Então, a gente tem essa situação aqui, então a gente vai buscar primeiro os pontos críticos no interior. Então, os pontos críticos no interior é onde as derivadas parciais de ordem 1 zera. Então, quando você deriva f em relação a x, vai dar 2x mais 2xy. E quando você deriva f em relação a y, você vai ter 2y mais x ao quadrado. Então a gente tem que... Quais são os valores de x e y que satisfazem ao mesmo tempo esse sistema de equação aqui, né? Então, aqui, por exemplo, se você multiplica essa aqui por menos x, por exemplo, multiplica essa aqui por menos x e soma, o que vai acontecer? Vai ficar 2x... esse aqui vai ficar mais 2xy. Vou somar, multipliquei por menos x, então vai ficar menos 2xy. Esse aqui multipliquei, ficou menos x ao cubo. Somei 0 com 0, deu 0. Então esse aqui corta com esse. Então eu fiquei com 2x menos x ao cubo igual a 0. Então aqui dá para você colocar ainda um x em evidência, por exemplo. Então 2 menos x ao quadrado igual a 0. Então aqui você descobre que o x vale 0. Ou x vale mais ou menos raiz de 2. Só que raiz de 2 e menos raiz de 2 está fora da minha região aqui de análise. Então, nesse caso aqui, eu não vou pegar essa parte aqui. Então, se o x é 0, então o y é 0. Então, o único ponto crítico que a gente vai analisar aqui no interior desse quadrado é o ponto 0, 0. E aqui a gente descobre que a imagem dele vale 4. Beleza? Vamos guardar esse número aqui para a gente comparar no final. Então, no interior aqui, bem aqui na origem, né, eu tenho 0, 0 que vale... Eu tenho 0, 0 aqui, cuja imagem dele vale 4. Esse ponto é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Então, eu preciso analisar isso, ou seja, calcular a derivada segunda, utilizar o teste da derivada segunda. Derivando mais uma vez isso aqui em relação a x, vai dar 2 mais 2y. Derivando o y em relação a a fy em relação a y novamente, eu vou ter quem? 2, ok? Porque a derivada de x ao quadrado é 0. A derivada mista, derivando essa aqui em relação a y, vai ter 2x. Ou derivando essa aqui também em relação a x, também vai dar 2x. Então, quem que é meu d? Meu d é a multiplicação desse vezes esse, né? Aplicado no ponto 0, 0. Então, se eu vou aplicar no ponto 0, 0, então aqui vai zerar, beleza? Então vai ficar 2 vezes 2, menos isso aqui ao quadrado. Mas como eu vou aplicar no 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Então vai dar 4. 4 é maior do que 0. Então pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Quando você pega o fxx e olha quanto que ele vale no 0, você vai ver aqui, né, que vai dar 2. Então 2 é positivo. Então 0, 0 é o quê? Mínimo local. Mínimo local. Agora vem o trabalho mais pesado, digamos. A gente vai analisar as fronteiras. As fronteiras aqui são compostas de 4 retas, né? Ou seja, você tem essa aqui de baixo, que eu vou chamar de L1. Eu tenho essa aqui, que eu vou chamar ela de L2. Tenho essa aqui de cima, que eu vou chamar de L3, e tem essa aqui da outra lateral, que eu vou chamar de L4. Então, vamos lá. Quem que é o L1? É aqui embaixo, né? O L1, a reta L1, qual que é a característica? Os pontos que estão nessa reta L1, o que acontece? O x ele varia de menos 1 até 1, mas o y está fixado no menos 1. Então, são os pontos da forma x menos 1. Então, quando você calcula o f de x menos 1,
Você pode chamar isso aqui de uma função, por exemplo, f1, vai depender só de x, ou seja, você vai substituir aqui, tá vendo? O x vai ser ele mesmo, o y vai ser menos 1. Você vai ficar com x ao quadrado, o y é menos 1, então menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Aqui o y é menos 1, então vai ficar menos x ao quadrado, mais 4. Então isso aqui deu uma parábola, não, deu constante, né? Esse aqui cortou com esse, então deu 5. Deu uma reta constante. Se isso aqui é uma reta constante, então todos os pontos do x variando de menos 1 até 1, ou seja, todos os pontos da forma x menos 1, eles são pontos de máximos e são pontos de mínimo ao mesmo tempo. Então aqui a gente não detecta nenhum é maior do que o outro, né? A imagem de todo mundo vai valer 5, beleza? Agora vamos olhar a reta L2. A reta L2, qual é a característica dela? São os pontos aqui, né? Esses pontos aqui, o x está fixado no 1. Então o x sempre vai valer 1 e o y vai estar livre. Se o y vai estar livre, eu vou chamar essa função aqui de f2 de y, que são as funções, que são os pontos onde a f assume o valor de 1 para x e y livre. Então isso aqui vai dar quanto? Então se o x vale 1, então substituindo aqui vai dar 1, tá vendo? Então vai dar 1, mais esse 4 aqui vai dar 5, então estou juntando aqui já, né? O y é ele próprio, então ficou mais y ao quadrado. Aqui, deixa eu só diminuir aqui para não atrapalhar. Mais y ao quadrado. Aqui o x vale 1, então mais y. E acabou, né? Porque 1 ao quadrado é 1, 4 eu já juntei aqui. Então isso aqui deu uma parábola. Essa parábola você pode ver quem que são. Ah, tá. E outra, o y sempre varia entre menos 1 e 1. Então, quem que é ponto de máximo e quem que é ponto de mínimo nessa parábola? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Imagine que você tem a sua função. A sua função, ela é dada por... vamos chamar aqui de y. Eu chamei de f2 lá, mas é y igual... y igual a y ao quadrado, aqui eu vou trocar a letra, vou chamar de x para o GeoGebra entender, mas é a mesma coisa. Na verdade, eu preciso restringir o domínio da função, então vou chamar aqui y igual a função, essa aqui, né? Então aqui eu vou entrar com x ao quadrado, que é a parábola, x ao quadrado mais x mais 5. Eu preciso que o x vai, na verdade é o y, né? Vai de menos 1 até 1. Então vai ser essa parábola aqui, esse pedaço da parábola aqui, ó. Então aqui ficou claro para a gente o quê? Que esse ponto aqui, ó, o menos 1, a imagem do menos 1 aqui, se você calcular, por exemplo, o f de menos 1, o f de menos 1 vai dar 5, que é a imagem. Então o valor mínimo aqui vai ser no menos 1 e o valor máximo vai ser onde? Vai ser no 1. Quando você calcula o f de 1 aqui, o f de 1 vai dar quanto? O f de 1 vai dar 7, beleza? Então, o que acontece? Então você volta aqui, você descobriu que o menos 1 atinge valor mínimo, então você descobriu que o f de 1 menos 1, ou seja, o x sempre vai ser 1, né? Porque o f2 de menos 1 vale, tá vendo? O f2 de menos 1, o f2 de menos 1 vale o f de 1 menos 1. E isso aqui valeu 5. Então esse aqui era o mínimo, né? E o f2 de 1, que na verdade é o f de 1, vale 7. Então aqui eu tenho um candidato a mínimo e aqui eu tenho um candidato a máximo, beleza? E aqui também eu tenho um candidato a mínimo, né? Vou deixar isso aqui destacado. Então, por enquanto eu tenho isso para analisar depois. Tenho isso e tenho isso. Por enquanto. E isso aqui também, né? Ou seja, esse pessoal aqui, ó, o f
o f de x menos 1, eles valem, todo mundo aqui vai valer 5 também. Então aqui todo mundo vale ponto de máximo e ponto de mínimo. Então esse aqui eu vou deixar ele aqui quieto também. Então esse aqui é máximo barra mínimo. Beleza? Então vamos pegar outra folha aqui para poder continuarmos. Vou adicionar outra aqui, vou esconder essa parte aqui. Beleza? Deixar isso aqui do lado aqui. Então, continuando, agora eu vou para a reta L3. Vamos só lembrar quem que é a reta L3? A reta L3 é essa aqui, tá vendo? Essa reta L3, os pontos que estão sobre ela são os pontos da forma x1, ou seja, os pontos aqui, ó. O x está variando de menos 1 até 1 e o y está fixado exatamente no 1. Beleza? Então são os pontos da forma x1. Então agora eu vou ter uma f3 de x dada por f de x e 1. Lembrando, quem que é a função original? A função original, vou só reescrever ela, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado y mais 4. Beleza? Então essa é a função original. Deixar ela quieta aqui, ó, f de x, y, x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado y mais 4. Então essa é a minha função original, beleza? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado y mais 4. Então essa é a minha função original. Tá, então se eu pego o x como sendo ele próprio e o y como sendo 1, então aqui eu vou ficar com x ao quadrado. Aqui eu vou ficar com esse camarada é 1, com mais esse 4 aqui vira 5. Vira 5. E aqui eu vou ter mais outro x ao quadrado, né? Porque 1 vezes x ao quadrado, então eu vou ter outra parábola, 2x ao quadrado mais 5. Então vamos lá para o GeoGebra para maximizar essa função. Então aqui no GeoGebra, vamos só esconder essa f. Vamos fazer aqui novamente. Y é igual função. Pegar esse aqui. Então a minha função que eu estou querendo é 2x ao quadrado. 2x ao quadrado mais 5. É uma parábola. Começando do menos 1 até o 1. Então, nesse caso aqui, observe que interessante. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto de mínimo aqui, ó. É exatamente a imagem do zero. Ou seja, se eu calcular o g de zero aqui, ó, o g de zero aqui vai dar vai dar 5, desculpa, vai dar 5. E o menos 1 e o 1, se eu calcular o g de 1 ou o g de menos 1, vai dar 7. Ó, o g de menos 1 também vai dar 7. Então agora aqui, o que acontece? Eu tenho dois candidatos a ponto de máximo local, esse e esse. E que na verdade são máximos absolutos. E esse aqui é o mínimo absoluto da função. Então como é que eu preencho isso aqui? Então eu descobri que o f3 de 0, o que é o f3 de 0? Na verdade é o f de 0, 1, vale 5, beleza? Esse camarada aqui é mínimo. E eu descobri que o f3 de mais ou menos 1, que na verdade é o f de mais ou menos 1, vale 7. Tanto faz menos 1 ou 1, vale 7. Então esse camarada aqui é candidato a máximo. Então mais dois resultados para a gente guardar. Esse e esse. E por último, a gente tem quem? L4. L4, vamos lembrar lá quem que é L4? L4 é esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, desse lado, o que acontece? O x está fixado no menos 1 e o y está livre. Então, os pontos da forma menos 1y. Menos 1y. Então, menos 1y. Então, eu tenho menos 1y. Então agora eu vou ter uma f4 de y. Por mais que a gente vai chamar isso aqui de x lá no GeoGebra para desenhar, né? Mas a função depende de y. Então isso aqui é um f de menos 1, o x vai estar fixado, beleza? No menos 1. E o y vai estar livre. Então isso aqui vai dar quem? Isso aqui vai dar
menos 1, vamos lá. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, juntando com esse 4 vai dar 5. O y ao quadrado fica ele mesmo, e aqui o menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, então vai dar mais y. Então também eu tenho uma parábola, e o y variando também entre menos 1 e 1. Então vamos lá no GeoGebra, como é que fica? Como é que fica aqui no GeoGebra? Vamos esconder a g aqui. Vamos fazer aqui a minha y igual função, igual a gente tem feito, né? A minha função, quem que é? É x ao quadrado, por mais que era y lá, mas aqui eu vou usar x para o programa entender. Mais, a letra não vem ao caso, né? Mais y, mais 5. Mais 5, então essa parábola começa no menos 1 até o 1. Opa, deu algum problema? Deixa eu ver. Mais y não, mais x, né? Falei uma coisa e coloquei outra. Então essa aqui é uma parábola, tá vendo? Então fica claro que a menor imagem aqui, ó, não vai acontecer no menos 1, não. Quando você calcula, por exemplo, o h de menos 1, ó, o h de menos 1 vai dar quanto? Vai dar 5, tá vendo? O h de menos 1, esse número aqui, o último, vai dar 5. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ó, meio. Vamos calcular o h de meio, h de menos 0,5. H de menos 0,5 deu 4,75. Então, esse camarada aqui, ó, ele é o menor valor que a função pode assumir. Beleza? Então, eu vou ter esse ponto aqui e vou ter esse ponto aqui que é o máximo absoluto. Então, o H de 1 vai valer 7. Então, quais são os valores que eu preciso aqui para anotar? Então, eu vou ter o F4 de menos 0,5 igual a quem? Igual a f de menos 1 menos 0,5, que deu 4,75. Então, esse camarada aqui é candidato a mínimo. E eu tenho também o f4 de 1, que na verdade é o f de menos 1, 1, que é o nosso conhecido 7, né? A gente já obteve esse valor aqui antes. Então, mais os valores aqui para a gente guardar. Candidato a máximo, candidato a mínimo. Então, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter que analisar todos eles. Então, aqui, vocês lembram que o F... Vamos pegar o outro caso aqui, ó. Aqui, o que a gente tinha? A gente tinha o 00, tá vendo? O 00 deu 4. Essa aqui é a menor imagem possível que a gente obteve. E a maior imagem foi obtida no 1, 1, ou seja, nesse canto aqui, ó. Nesse canto aqui, que é o ponto menos 1, 1, e nesse canto aqui, que é o ponto esse ponto aqui, que é o ponto 1, 1, e nesse ponto aqui, que é o ponto menos 1, 1. Então, a imagem desses dois camaradas deu 7, e a imagem do 00 aqui deu 4. Então, esse camarada aqui é mínimo absoluto, e esses dois aqui são máximos absolutos. Então, se você, por exemplo, ir lá no GeoGebra, vamos pedir aqui para mostrar visualização 3D aqui, só fechar essa, por enquanto, e vamos fazer o seguinte, vamos pegar, por exemplo, função, tentar escrever uma função aqui de duas variáveis. Essa aqui acho que vai me servir. Então, a minha expressão que eu vou entrar vai ser quem? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado y, que mais? Mais 4. A variável 1 eu vou chamar de x, ela vai começar no menos 1 até o 1. A variável 2 é o y, ela vai começar também do menos 1 até o 1. Então, olha o que aconteceu. Quando você faz o gráfico dessa função, dessa superfície, na verdade, ó, o que aconteceu? Esse aqui é exatamente o quadrado, tá vendo o quadrado de menos 1 lá no chão, a projeção lá no chão. E aqui, ó, vocês observam o seguinte, observe esse lado aqui, ó. Esse lado aqui tá vendo parecendo uma reta?
é exatamente aquela reta igual a 5 que a gente encontrou na reta, qual que foi a reta? A reta L1, foi a primeira, que deu 5, beleza? Olha, aqui ó. Tá vendo essa reta aqui, L1? A imagem de todo mundo deu 5, tá vendo? Então todo mundo era máximo ou mínimo. Olha onde é que a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Tá vendo? Exatamente esse lado aqui, ó. Esse lado do quadrado. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Esse aqui, ó. A hora que você pega a perspectiva 3D, tá vendo? Ó? Aqui deu constante. Agora aqui dá para vocês observarem as outras parábolas, tá vendo? Esse lado aqui, ó. O outro lado deu essa parábola. O outro lado deu essa parábola. Tá vendo? Tem 3 parábolas os outros lados. Quer deixar rodando aqui para vocês observarem? Ó, os outros 3 lados do quadrado deram parábola, que a gente também conseguiu observar os máximos e os mínimos, tá vendo? Dessa parábola e dessa parábola. Então isso aqui representa o quê? Representa a fronteira que a gente encontrou do nosso retângulo, né? Que é a projeção disso aqui lá no chão, né? Quando você olha assim, né? De cima, olhando de cima, você consegue ver o quadrado de lados 2, né, de menos 1 até 1, o x de menos 1 até 1, o y também de menos 1 até 1. E aqui você observa que o mínimo absoluto aqui, ó, o 4, a imagem do 4, tá vendo? A imagem do 4, a imagem do 0, 0, que deu 4, exatamente o centro lá, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.